Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês não vão me responder, mas é costume te perguntar, não é verdade? Quem não tem o que falar de começo chega perguntando: e aí, tudo bem? Então, vocês estão bem? É isso aí. Tá, bom, pessoal, assim, eu coloquei essa semana no meu Instagram uma caixinha de perguntas e eu recebi muita pergunta sobre por que eu fiz faculdade de teologia. Então, esse vídeo vai ser exatamente sobre isso. Depois eu gravo outro vídeo respondendo as outras perguntinhas, tá? Ah, e se você já me acompanha aqui há um tempinho, sabe que quando eu começo a falar, eu sou uma matraca. E aí eu não respiro e eu me engasgo. Então eu vou ter que me acostumar a falar um pouco mais devagarinho, sabe? Assim, eu no dia a dia, com as pessoas que não me conhecem, eu sou bem séria, sabe? Assim, parece uma pessoa bem culta. Mas não é por mal, é porque é o meu jeito. Só que quando eu tô com pessoas que me conhecem, ou quando eu tô assim, pra gravar vídeo, eu consigo me soltar um pouquinho melhor, embora eu fique nervosa e eu tenho que ficar olhando pros lados, assim, no vídeo eu faço isso, né? Eu fico olhando pros lados porque eu me esqueço que eu ia falar, eu tenho que me lembrar, porque eu fico nervosa. Mas aí eu sou um pouco mais espontânea. Então os meus vídeos aqui não é pra mim ficar assim, falando assim. Não, eu vim conversar com vocês do jeito que eu sou mesmo, tá? Então, é isso aí. Tá, então a pergunta que eu vou responder é o do porquê. Por que, André, que tu escolheu fazer teologia? Bom, gente, eu cresci nesse meio cristão, né? Desde pequena nasci e cresci dentro da igreja. Então, essa foi a minha vida, essa é a minha vida. É algo que eu me envolvi desde pequena, né? Com as coisas de Deus. Então, eu sempre soube, na verdade, após eu crescer, assim, batizar e conhecer Jesus de verdade, eu sempre soube do que Deus queria para minha vida e para o meu futuro. Então, eu fazer qualquer outra faculdade, eu ter qualquer outro diploma, eu ia somente ter, e eu não ia exercer essa profissão. Então, por que eu ia perder tempo fazendo uma faculdade com algo que eu não vou exercer no futuro? Então, começou por aí, ok? Mas eu tenho algo a falar. A adolescência, esse período aí que a gente tá no ensino médio, tudo mais, que a gente tá na pressão de fazer Enem, de ter que escolher o que tu vai fazer, que profissão que tu vai seguir, a gente acaba vivendo um dilema, né? Que, será que é isso que Deus quer pra mim? Ou será que é eu que quero fazer esse curso? E eu passei por isso. Eu sabia o que Deus tinha pra minha vida, e tem pra minha vida, mas eu meti na minha cabeça que eu queria fazer terapia ocupacional, nutrição ou fisioterapia. Aí então terminou o terceiro ano, eu fiz o Enem e acabei escolhendo fisioterapia. Eu acho que foi fisioterapia, não me lembro, mas acho que foi fisioterapia que eu escolhi. Dentre outras duas lá que coloquei canto e mais alguma coisa. Mas aí, gente, eu não passei no Enem. E glória a Deus, se eu tivesse passado, eu ia estar frustrada fazendo o curso ou eu ia ter trancado no meio. Então, glória a Deus que eu não passei. Mas terminei, então, fiz o Enem. O ano que eu terminei o terceiro ano, eu não estudei. O próximo ano eu não estudei, né? Me dediquei, assim, um pouco mais fui pra igreja, ficava às vezes os dias inteiros lá e tudo mais. Aí então eu pensei, poxa Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Fiz o Enem, não passei, também entendi que não era isso pra mim, e agora? Aí meu pai veio conversar comigo, e meu pai disse assim, filha, por que tu não faz alguma coisa que envolva o meio que tu vive? Que envolva a Bíblia, né? Assim, Deus. E eu pensei, não, mas eu já fiz até a grade. A grade é um curso teológico da minha igreja, mas é um ano só, né? E eu pensei, poxa, eu não vou fazer isso, pra quê, né? Mas tá, aí deu uns meses depois, um tempinho depois, não me lembro mesmo, ou deu quase um ano depois, não lembro. E eu abri meu Instagram e a cantora Bruna Olli postou nos stories que ela começou a fazer faculdade de bacharel em teologia na Unicesumar, lá em Maringá. E eu pensei, é isso. Como é que eu não entendi antes que era isso? Né? E bateu assim, gente, foi na hora, nítido. Tem vezes que a gente consegue discernir certinho, é Deus. Tem horas que a gente fica rateando, é Deus tá falando, não sei. Mas nessa hora eu tinha certeza que foi Deus que direcionou para mim olhar aquele story e pronto. Nem sabia que tinha Unicesumar na minha cidade, né, que eu moro aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu nem sabia que tinha, mas eu fui procurar no mesmo dia e tinha. No outro dia eu já fui fazer minha inscrição, entrei com a papelada e deu tudo certo. Me formei agora esse ano, em fevereiro, me formei. Foram 3 anos de curso, gostei muito, aprendi muito. E pra mim valeu muito a pena. E depois que eu terminei esse curso, durante o curso, gente, eu chorava às vezes durante as matérias, assim, porque foi algo que Deus trabalhou em mim,
sabe? Que ele disse assim pra mim muitas vezes que era isso que eu tinha que ter feito, sabe? Naquele ano que eu fiquei parada, na verdade, se eu tivesse pedido mesmo a direção dele, ele teria me mostrado antes, sabe? Mas eu fiquei rateando naquele ano, ou sei lá, né? Não sei. Mas, enfim. E eu tava assim muitas vezes estudando e eu chorava pensando assim, como Deus é incrível, é maravilhoso, eu sei que ele é tudo isso, mas eu tô provando mais uma vez de tudo isso que aconteceu, sabe? E eu gostei porque, apesar de no bacharelado em teologia, pelo menos na minha faculdade, eu não estudar muito a Bíblia mesmo, sabe? Eu estudei bastante sobre história, eu estudei bastante sobre a questão política, a questão cultural. E estudei também a introdução à psicologia, porque nos ensina a gente a conseguir entender a pessoa, do porquê que ela age, do porquê que ela pensa dessa forma. E estudei também sobre os métodos de interpretação bíblica. E estudei também sobre outras religiões. Estudei também sobre o grego e o hebraico, que foi assim a minha matéria favorita. Que foi realmente curtinho o período, né? Mas se eu quiser no futuro eu posso me aprofundar exatamente nisso, a escrever, a saber falar em grego, falar em aramaico, escrever, tu conseguir entender mais a origem de como realmente a Bíblia foi escrita, né? Mais a fundo mesmo. Então, eu me apaixonei, mas tô mais apaixonada pela pós-graduação, que é o que eu tô fazendo agora, que eu tô fazendo estudos bíblicos do Antigo Testamento. Tô começando lá pelos oh, meu Jesus! Lá pelos patriarcas, lá por Abraão, todo esse período bem antigo do começo da Bíblia, e eu tô amando, né? Mas foi isso. Então eu fiz teologia por esse motivo. Se eu fizesse outra coisa, eu não ia estar feliz, não ia ser o propósito de Deus. Algumas perguntas que as pessoas me fazem é: Andrea, quando tu fez teologia, tu já sabia onde tu podia trabalhar? Não, gente, sem mentira. Acho que foi no final do ano para mim fazer meu TCC que eu fui pensar em pesquisar onde é que eu ia poder exercer a minha profissão ou quanto ganha um teólogo. Porque de verdade eu não tinha pesquisado. Porque eu tinha tanta certeza que tinha sido direção de Deus eu fazer que eu nem perguntei onde eu ia atuar e muito menos quanto eu ia ganhar. Então, tem meios para atuar? Tem lugares assim nas cidades? Tem. Tem igrejas que aceitam pastores, vamos dizer assim, né? Nem fiz assim para não me interpretar errado. Para dizer que isso aqui não é pastor, mas tem igrejas que é pelo fato da pessoa ter feito teologia, ela pode ser pastor. Tem outras igrejas que não, é por chamado, né? Porque realmente Deus te chamou, te designou, escolheu para isso. Então, depende muito da igreja que você congrega, né? E tudo mais. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas mesmo assim fazem para debater. Eu já tive um colega assim, que ele não cria em Deus, não crê em Deus, mas ele estudou só para saber debater. Eu até perguntei assim, por que tu faz então? Nem sei. Mas vai entender, cada pessoa faz por um propósito e faz por um motivo, né? Ok. Mas outras pessoas me perguntaram, Andrea, tu não vai te desviar se tu for fazer teologia? E eu recebi muito, sabe, essa pergunta, pessoal, logo que eu comecei, decidi fazer teologia, muitas pessoas me perguntaram e outras até vinham me dizer: ai, Ander, tu vai te desviar porque tu vai estudar muito a letra, e aí quando tu for ler a Bíblia, tu não vai saber distinguir a inspiração de Deus se tu tá lendo ali porque tu sabe da letra. E eu não deixei isso me abater, pessoal, não mesmo. Outra coisa que as pessoas muito me comentaram foi que pelo fato da pandemia, né, ter que estudar online, sendo que antes da pandemia eu já estudava online porque a faculdade é à distância, né, é presencial uma vez por semana e os outros dias são pela internet. Eu digo pra você que muitas pessoas me falaram e provavelmente vão te falar isso se você fizer, que vai ficar meia boca. Já ouviu essa expressão? Ai, vai ser um profissional meia boca porque estudou online. Mentira, tu pode estar numa faculdade física e sair de lá sem saber nada, assim como tu pode estudar pelo computador e tu sair sabendo de tudo. Então tudo depende do teu empenho, depende da tua dedicação, depende de ti. Então, tudo isso que as pessoas iam me falando ao longo do meu curso, eu não deixei me abater, não deixei entrar na minha cabeça. Eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, eu fiz, aproveitei, acrescentou muito na minha vida pessoal e eu creio que também no meu dia a dia, na igreja, com as pessoas, e vai acrescentar agora no meu futuro também, em nome de Jesus, né? Então, mais ou menos era isso que eu tinha para falar para você sobre por que eu escolhi teologia. Não faça porque você quer fazer um cursinho, tá? Faça porque realmente Deus te dirigiu para fazer, porque é um... Como é que eu posso dizer assim? Se você faz por fazer, pode te confundir, né? Porque tem pessoas que saem cheias de questionamentos e dúvidas e saem mais perdidas do que bala em tiroteio. Então, faz porque Deus diz para tu fazer,
tá? E se for fazer, aproveite, se dedique. Eu tenho mesmo todos os livros dentro de uma caixa guardada e aqueles livros eu vou levar para sempre. Então, eu sei que o conhecimento que eu absorvi nesses 3 anos e agora na pós-graduação que eu vou absorver, vão acrescentar na minha vida. E espero que assim na vida de vocês também, se vocês fizerem. E através da minha vida que eu também possa acrescentar algo na vida de vocês. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu já falei muito, né? Mas, então tá. Deus abençoe. Tchau!